Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos que estão assistindo essa videoaula. Bem-vindos ao módulo 2 da disciplina Cultura e Diversidade. Meu nome é Rafael Pernas, sou bacharel e mestre em História pela UFPEL e serei o professor de vocês hoje. Na aula passada nós demos uma olhada no cronograma. Hoje nós vamos realizar uma introdução à história das emoções, um dos vários subcampos da história, que atualmente está tendo discussões muito interessantes, e é um campo que se centra em duas problemáticas. As emoções são universais e como estudá-las? Vamos iniciar com esse senhor, o Paul Ekman, um antropólogo e psicólogo. Ele vai dizer que sim, que as emoções são universais. Por que ele vai dizer isso? Em 1971, junto com Friesen, ele realiza um estudo, publica o seu estudo com um experimento que ele realizou com a população Fore, ou Foré, não sei a certa pronúncia, na Nova Guiné. O método adotado, utilizando um tradutor, e é importante lembrar desse detalhe do tradutor, ele contava uma história de diferentes membros dessa população e eles tinham que, após, escolher uma foto que possuía a reação facial que correspondia a essa situação contada. Então eles também capturaram a reação deles e aí a gente teria tristeza, teríamos felicidade, raiva, nojo. Para as situações, as histórias eram coisas como você encontrou o seu melhor amigo, por exemplo. E essa vai ser a conclusão que eles tiveram na época. Dizer que eu, você e os Fore, qualquer outra população na face da Terra, independente da cultura, independente da história, possuiriam a mesma reação facial, a mesma emoção básica. Certo? Eis que entra na discussão a Barbara Rosenwein. Ela é uma historiadora e ela vai dizer que não, que as emoções não são universais. Ela vai centrar no método do Ekman, criticar o método que o Ekman aplicou. Primeiro que o uso da tradução é muito problemático, porque tradução em si pressupõe retirar o significado de uma língua, e portanto de uma cultura, e aplicar em outra língua, portanto em outra cultura. E no meio do caminho tem um processo de filtragem muito grande. Sem falar na pressão externa que essa população poderia estar sentindo com a própria presença dos pesquisadores, tendo em vista que eles tinham seus costumes, e principalmente as fotos que eles utilizaram no processo eram fotos posadas para aquela situação. Por isso que a Rosenwein então vai criticar que foi uma espécie de escolha forçada. Ela então vai elencar diferentes métodos para se trabalhar com a história das emoções. Infelizmente não vamos ter tempo para trabalhar com todos aqui, mas eu trouxe o 8º que ela elenca. Aqui ela basicamente defende que as emoções são marcas sociais. O importante é entender o que significa sentir X ou Y, não o X ou Y por si só. E tendo em vista que esses significados são cambiantes, poderemos observar na história hábitos e comportamentos diversos em diversas culturas. São esperadas emoções diferentes de grupos diferentes, e emoções vistas como iguais podem ser definidas e sentidas de forma diferente dependendo do grupo. E finalmente, arrastar para cá, é através das diferenciações observáveis na própria história que poderíamos ter comunidades emocionais, isto é, comunidades imaginadas que se reúnem e se identificam a partir de valores emocionais em comum. Pensando o luto, por exemplo, com o Dia dos Mortos, em que a celebração pela vida possui um valor maior que a tristeza pela morte. Outro exemplo, claro, são os carregadores de caixão engano. O valor em jogo dessas emoções em cada caso é diferente. Mas então, realizando uma conclusão preliminar, o principal argumento da Rosenwein é que as emoções não são universais, pois possuem uma história. Sua existência na biologia, nos fenômenos verificáveis no cérebro, de forma alguma está separado do significado social que atribuímos a tais fenômenos, a esses sentimentos. Nós vamos expandir essas conclusões na aula que vem, dessa vez utilizando a leitura complementar de hoje. Bom, muito obrigado pela atenção. Aqui estão as referências, tanto bibliográficas quanto das imagens utilizadas. Bons estudos e nos vemos na próxima.